procedimentos com o objetivo de confeccionar um modelo de gesso. Este modelo de gesso será usado para produzir uma restauração indireta, ou seja, confeccionada fora da boca. Restaurações indiretas são procedimentos que utilizamos para produzir um material mais resistente e que tem técnicas complexas que não podem ser utilizadas no interior da boca, como nos casos onde fazemos restaurações diretas. A moldagem é o ato de moldar. Da moldagem, ela tem a função de produzir uma cópia em negativo, como essa aqui vista aqui, de uma estrutura bucal. No caso, utilizamos uma moldeira com um material de moldagem e levamos ao interior da boca. A polimerização ou a presa do material irá produzir algo que chamamos de molde. Esse molde é a cópia negativa da boca em questão. Neste molde, iremos vazar ou colocar um material para reproduzir o que chamamos de modelo. O modelo é a cópia positiva das estruturas orais que foram utilizadas, foram copiadas através do ato de moldar ou através da moldagem. Olá, falaremos aqui sobre os materiais de moldagem e a sua classificação. Os materiais de moldagem, a evolução deles ocorreu de forma bem lenta. Até 1930, dava-se preferência pela confecção direta sobre o dente preparada dos padrões de cera. Em 1925, surgiu o agar-agar. Já a partir de 1950, surgiram os elastômeros, mercaptana e as siliconas de condensação. Materiais e técnicas recentes têm procurado obter próteses mais precisas. Os materiais de moldagem utilizados hoje são os elastômeros, que podem ser divididos em polissulfetos ou mercaptanas, poliéter, silicona de condensação ou polisiloxano e silicona de adição ou polivinilsiloxano. O primeiro material de moldagem borrachoide foi o polissulfeto, também conhecido como mercaptana. Ele era flexível, mas não tinha grandes alterações dimensionais durante o armazenamento, como o agar-agar e alginado. Era mais forte e mais resistente ao rasgamento. O poliéter surgiu nos anos 60 na Alemanha e é um aperfeiçoamento das mercaptanas. Já a silicona de adição é um aperfeiçoamento das siliconas de condensação e surgiu a partir de 1975. Quanto à sua classificação, podem ser considerados anelásticos ou rígidos, como o gesso, ou ainda a pasta zinco-enólica. Os elásticos, como os hidrocolóides, conhecidos como os alginados, e os elastômeros, siliconas de adição e silicona de condensação. E ainda os termoplásticos, como a godiva, em bastão ou em rolo, e a cera, utilidade ou cera 7. Muito obrigada pela atenção. Ficaremos por aqui. Liz Cristina, mestrando em Odontologia Integrada. Os elastômeros são materiais desenvolvidos com o objetivo de confeccionar um molde. Este molde será usado para produzir o modelo, e o modelo será usado para produzir a restauração direta. Todo material de moldagem ele é utilizado de acordo com as suas propriedades ou características. Essas características devem ser utilizadas para conseguirmos os nossos objetivos finais. Nosso objetivo final
é, no caso, um modelo que possa ser utilizado para produzir uma restauração indireta. Existem vários tipos de elastômeros, como foi observado lá atrás. E esses tipos de elastômeros têm uma composição, eles têm propriedades de manipulação diferentes, eles agem através de uma reação de polimerização diferente, e isso permite que a gente possa desenvolver várias técnicas de moldagem. Essas técnicas de moldagens irão se adaptar às necessidades que iremos ter de produzir determinado modelo. Nas características ideais, nós deveremos ver a facilidade de mistura do material, o tempo de trabalho, ou seja, o tempo que a gente tem para manipular o material e executar o ato de moldagem, o tempo de polimerização, que vai determinar esse tempo de trabalho, ele determina o endurecimento do material e para torná-lo mais rígido o suficiente, ou seja, ter uma rigidez necessária para que as margens mais delicadas não se rasguem, e também ter uma recuperação elástica, porque esses materiais, para serem removidos das áreas retentivas, eles necessitam ocorrer uma distorção. E essa distorção ela tem que se recuperar e voltar à posição inicial. Isso é chamado de recuperação elástica. E cada material tem a sua característica. Esses materiais também devem ter uma boa estabilidade dimensional. Essa estabilidade dimensional determina o seu uso ou sua manipulação, principalmente o tempo de espera para vazarmos o gesso e produzirmos o modelo. Deve ter uma fidelidade de reprodução, principalmente nas margens mais delgadas, ter facilidade de vazamento do material utilizado, ou seja, o tipo de gesso, e ter biocompatibilidade, uma vez que ele será utilizado no interior da boca do paciente. A odontologia dispõe hoje de vários tipos de materiais para execução de moldagens odontológicas. Hoje nós vamos conhecer algumas características de 3 grupos desses materiais: os polissulfetos, as siliconas de condensação e as siliconas de adição. Os polissulfetos fazem parte dos grupos dos elastômeros e são também conhecidos como mercaptanos. A sua composição básica é composta por uma mercaptana polifuncional, ou como também é conhecido, polímero de polissulfeto. Eles são compostos por uma pasta base e uma pasta reagente ou catalisadora. A reação de polimerização se dá entre o polímero de polissulfeto contendo enxofre da pasta base com o dióxido de chumbo contido na pasta catalisadora. Como subproduto desta reação, nós temos a formação de água. Os moldes obtidos através do uso deste produto devem ser vazados entre meia hora a 1 hora após a obtenção dos moldes. Dentre algumas representações iniciais, podemos citar o conjunto da Flex, Permelastique e Omniflex. As siliconas de condensação
são muito utilizadas pela facilidade de manipulação e pela técnica de moldar. É um dos materiais pouco prováveis de causarem reação alérgica em qualquer tipo de paciente, pois esses materiais são considerados materiais biologicamente inertes. A reação de polimerização desse material se dá pelo polímero de silicona contido na pasta base com o silicato alquilítico contido na pasta catalisadora. Desta reação, ocorre a formação do álcool etílico como subproduto. A evaporação deste subproduto é a grande causadora da contração que ocorre nessas siliconas após a presa. Os moldes obtidos com o uso deste tipo de material devem ser vazados em no máximo até 1 hora após a obtenção dos mesmos. Dentre algumas representações iniciais, podemos citar os conjuntos da Perfil, da Coltex Coltoplex, Silon, Zeta Plus Arawash, Octosil Chateaubriand e o Clonage. Com relação às siliconas de adição, pode-se dizer que a sua principal vantagem está em apresentar excelente estabilidade dimensional. Algumas de suas outras vantagens podem ser apontadas como distorção praticamente inexistente, ótima elasticidade, permite o vazamento do gesso no molde em até 1 semana após a obtenção do mesmo, e devido à sua excelente estabilidade dimensional, é possível se obter mais de um modelo provindo do mesmo molde. Na reação química de polimerização, ocorre a ligação cruzada entre os grupos vinil contidos na pasta base e na pasta catalisadora. Esta reação é intermediada pela ação dos hidretos. Suas apresentações comerciais podem variar, podendo ser encontradas na forma de pastas, em potes ou latas ou em dispositivos automáticos. Como alguns exemplos, nós temos o Express, da 3M, o FlexTime, da Heraus, o Virtual, da Ivoclar, o Aquasil Ultra, da Dentsply, e o Elite, da Zermatt. A mercaptana ou polissulfeto é muito utilizado na moldagem com casquete, principalmente devido à sua consistência. A consistência apresentada pela mercaptana é uma consistência ideal para ser utilizada nesse tipo de moldagem. É necessário utilizar um adesivo que vai fazer a fixação do material de moldagem, né, na mercaptana, nas partes de acrílico do casquete. Então essa moldagem ela deverá
Uma vez produzido o casquete, deverá ser colocado o material tanto no dente como no interior do casquete e deveremos levá-lo em posição, de tal forma que se adapte adequadamente ao que nós conseguimos obter com o casquete, ou seja, fazer com que uma parte do casquete ultrapasse o término cervical. Dessa forma, ele será capaz de levar o material abaixo do término cervical e conseguir reproduzi-lo com fidelidade, que é o nosso principal objetivo. Uma vez que o casquete faça essa tarefa, deveremos esperar de 7 a 8 minutos para que ocorra a completa polimerização do material e que, dessa forma, a gente possa dar continuidade ao processo de moldagem. Para moldar as outras regiões das estruturas orais, iremos utilizar um outro material. Dessa forma, essa técnica é conhecida como técnica mista de moldagem, pois utiliza uma mercaptana para moldar o dente onde será feita a restauração indireta e um alginato para reproduzir todas as outras estruturas orais. O alginato é o material mais utilizado devido ao seu baixo custo. Então, essa técnica permite que a gente utilize uma pequena quantidade de mercaptana para reproduzir a área em que exige uma fidelidade maior, principalmente o término cervical, e as outras áreas, onde não é necessário tanta fidelidade, são bem reproduzidas, então, com esse material, o alginato. Geralmente, quando a gente tenta remover, por último, após a presa do alginato, a geleificação dele, então o casquete costuma ficar em posição, né? Para isso, para que a gente possa depois colocar ele em posição novamente, é necessário que a gente achate essa região aqui, né, desses excessos da mercaptana, que depois poderiam impedir a reintrodução na moldagem, no molde final, né? Uma vez que a gente obtenha a moldagem, nós teremos então dois materiais diferentes, mas esses dois materiais apresentam algumas características semelhantes, principalmente quanto a fidelidade de reprodução, que ela só é mantida por no máximo 1 hora. Então, nós deveremos vazar o gesso pelo menos 15 minutos depois de removido o molde da boca do paciente, né, e até 1 hora no máximo, para não ocorrer a distorção destes dois materiais. Esse tipo de moldagem proporciona uma boa adaptação, tá? Essa adaptação, no entanto, só é conseguida mantendo os procedimentos de moldagem adequados. E cada material exige uma técnica. Essa técnica deve ser seguida à risca. Para a mercaptana, a técnica mais apropriada é a técnica de moldagem com casquete. A qualidade da reprodução obtida pelo ato de moldagem, ou seja, a qualidade do molde, vai determinar a qualidade do modelo. Esse modelo, se ele é uma cópia fiel do dente em questão, permitirá que o técnico faça um bom trabalho. Um trabalho bem adaptado, ele vai permitir a longevidade desta restauração que está sendo feita. Ou seja, ele vai permitir uma boa adaptação da restauração indireta, principalmente ao término cervical do dente preparado. Aqui temos um caso clínico onde temos 2 dentes preparados que serão restaurados com uma restauração indireta em que tem 3 dentes, dente pilar e um pôntico. Aqui os casquetes foram feitos individualmente para cada um dos dentes pilares
e eles foram, então, reembasados para que a resina ultrapasse o término cervical, e depois foram fixados com uma barra para que eles saiam em conjunto e não ocorra distorção de posicionamento. Esses casquetes obtidos devem receber uma camada de adesivo para que o material de moldagem fique aderido às paredes do coping ou do casquete. Aí então podemos manipular o material em proporções iguais e essa manipulação será levada ao interior do casquete, que é então posicionado nos dentes pilares. Após a polimerização completa da mercaptana, que gira em torno de 7 a 8 minutos, então deveremos com uma moldeira reproduzir todas as outras regiões da cavidade oral. Essa reprodução é feita com alginato através da nossa técnica mista, onde utilizamos 2 tipos diferentes de material, alginato e mercaptana. Após a geleificação do alginato, então podemos remover todo o conjunto e avaliar se o casquete e o material de moldagem mercaptana conseguiu reproduzir principalmente as áreas mais delicadas, próximas ao término cervical. Se você reproduziu o interior do sulco além do término cervical, significa que você reproduziu o término cervical, que é o nosso objetivo com esse tipo de moldagem. Utilizamos procedimentos depois para conseguir a troquelização do modelo, que é importante para permitir que o técnico possa fazer a restauração indireta de maneira mais adequada. Aqui podemos ver uma sequência de produção de casquete, onde fazemos um copo de resina e depois vamos reembasando até conseguir que a resina vermelha em questão ultrapasse o término cervical. Dessa forma, ao introduzirmos a mercaptana no interior do casquete, conseguiríamos posicionar esse casquete de forma que a mercaptana copie o término cervical. Aqui, esse procedimento para obter que a resina ultrapasse o término cervical, ele deve ser testado até que ele seja conseguido em toda a sua extensão. Toda vez que fazemos uma cópia, nós devemos marcar essa cópia e, se necessário, remover os excessos, as partes que não copiaram essa região, e fazer um novo reembasamento. O reembasamento deve ser feito até obtermos o nosso objetivo, fazer com que a resina ultrapasse o término cervical. Aqui, uma broca removendo os excessos para que a gente possa aplicar o adesivo, colocar o material de moldagem em posição no casquete e fazermos o ato de moldar com o casquete. Aqui, moldando com o casquete, veja que eles estão posicionados nos dentes pilares, de tal forma que esse material mercaptana penetre dentro do sulco gengival e ultrapasse o término cervical e reproduza essa região adequadamente. Aqui podemos avaliar essa situação, ver que essa pequena camada mais delgada corresponde à camada que penetrou no interior do sulco gengival e, portanto, a parte mais interna dela é a reprodução do término cervical. Aqui podemos ver a mesma situação, vendo também que o material copiou todas as outras regiões do dente preparado. Por último, foi obtida uma reprodução de todas as outras estruturas, no caso, com o alginato. O permelastique, no caso, nossa mercaptana, ele deve ser manipulado em uma
placa aqui de papel fornecida pelo fabricante em proporções iguais de pasta catalisadora e pasta base, né, e manipulado até obtermos a homogeneidade do material, evitando estrias que devem ser manipuladas até que elas não apareçam mais. Aqui, então, levando o material ao dente pilar, aqui colocando em todo o dente pilar, colocando no interior do casquete e levando o casquete em posição. Após a polimerização do material, que gira em torno de 7 a 8 minutos, foi feita uma fixação entre os dois copings, os dois casquetes. E aqui a moldagem foi uma moldagem somente com um material. No caso, em toda a extensão foi utilizada a mercaptana para reproduzir tanto a área do dente pilar, que é a nossa área de maior interesse, como todas as outras estruturas orais. Esse é um tipo diferente de moldagem, tá? Ele utiliza somente um tipo de material. Ele obtém boa qualidade de reprodução, e aqui nós podemos confirmar isso. Aqui a gente consegue observar, nessa região aqui, a parte do término cervical. Veja que ele está bem visível em toda a extensão. Esse é o nosso objetivo. Por quê? Porque o material de moldagem ultrapassou esse término cervical. Então ele copiou também o interior do sulco gengival e copiou adequadamente o término cervical. Aqui, então, constatamos a boa qualidade de reprodução do nosso dente pilar. E aqui temos um modelo de gesso onde o técnico, né, irá trabalhar para produzir a nossa restauração indireta. E ele tem uma cópia fiel do término cervical, portanto, ele vai conseguir realizar uma boa adaptação ou uma restauração indireta que se adapte corretamente ao término cervical. Essa é a condição que dará a longevidade à nossa restauração. Outro material utilizado, ou outro tipo de elastômero, é o poliéter. O poliéter, como dito anteriormente, ele é um aperfeiçoamento da mercaptana. Então, como dito anteriormente também, ele tem uma composição, tá? Ele é um polímero de poliéter, tem sílica coloidal e tem um plastificante. Existem aqui vários outros componentes, né? E a grande vantagem do poliéter é que ele não forma subprodutos durante a sua reação química. Isso proporciona maior estabilidade dimensional, porque esse subproduto não será volátil e não deixará o volume do material, o que poderia alterar esse volume e essa precisão desse material. Então, em função disso, ele pode ser vazado até 7 dias depois da produção do molde. O poliéter também pode ser utilizado pela técnica do casquete. Na técnica do casquete, nós podemos utilizar esse material e utilizar ele colocando sobre somente a região do dente pilar, ou utilizar também na técnica de um material só, ou seja, pode ser utilizado a técnica mista ou a técnica de um material só. Ele pode ser utilizado, portanto, com a técnica do casquete, pela técnica simples, ou seja, um material só. Após a confecção do casquete em acrílico, que aqui foi feito um modelo de gesso previamente produzido. Aqui veja os passos da produção do casquete, forma-se um copo adaptado ao dente pilar.
aqui identificando esse copo, e na boca é feito o reembasamento desse copo ou desse casquete, para que durante esse processo de reembasamento uma camada de resina seja posicionada além do término cervical. Isso vai garantir com que ele faça o afastamento da gengiva, né? A função principal do casquete, então, é de afastamento gengival, para que o material ultrapasse o término cervical e copie adequadamente o término cervical. E sendo feito o reembasamento, acrescentando resina no interior do sulco gengival, posicionando o casquete e avaliando a quantidade de reprodução do sulco gengival que ele obteve. Toda vez em que houver a necessidade, deveremos repetir o reembasamento até conseguir a completa cópia do interior do sulco gengival. Isso tem que ser feito na boca. A seguir, nós deveremos utilizar um adesivo próprio do poliéter. Esse é o único adesivo que permite a aderência do material poliéter à resina do casquete. Deve ser passado em toda a sua extensão. E aí iremos manipular o poliéter em quantidades iguais, para até obtermos a homogeneidade. Aqui mostrando o ato de manipular o poliéter, fazemos a dosagem das pastas em quantidades iguais. E aí vamos fazer a manipulação na plaquinha. Esse tipo de manipulação não é o mais adequado, porque ele pode, durante esse procedimento que se está fazendo a homogeneização, você pode incorporar ar no interior dessa massa, que pode interferir no procedimento de moldagem. Então, o emprego deve ser mantido por um tempo de 5 minutos, é o tempo necessário de trabalho para que ele possa ser removido do dente em questão. Essa técnica permite maior estabilidade para os casquetes durante a remoção da boca. Aqui nós estamos vendo uma técnica simples, onde foi utilizada uma moldeira individual, foi feita a moldagem individual de cada dente pilar, e foi feita a remoção do material completo que reproduziu as outras áreas ou as outras estruturas orais. Então, essa aqui foi a técnica de moldagem com casquete pela técnica simples. Devemos fazer uma avaliação da qualidade da moldagem ou da qualidade do molde. Deve procurar a reprodução do sulco gengival. Essa margenzinha que aqui nós conseguimos observar é a quantidade de material que penetrou no sulco gengival. Veja que aqui, olha, ela reproduz o sulco gengival. E, reproduzindo o sulco gengival, nós podemos ver que ela reproduz o término cervical. Essa aqui, olha, eu vejo que o término cervical está claro em toda a sua extensão. Isso permitirá que o técnico consiga reproduzir, ou consiga confeccionar uma restauração indireta bem adaptada a esse término cervical. Isso é essencial para que a gente consiga obter a longevidade da nossa restauração. A boa adaptação é o que determina o sucesso da restauração obtida. A grande vantagem do casquete é que ele permite que a gente faça uma previsão do resultado antes de realizar a moldagem. Isso é possível observando a cópia do sulco gengival com resina acrílica. Essa resina vermelha que é colocada no interior do casquete, ela deve penetrar no sulco gengival e
passar a término cervical, reproduzindo completamente o sulco gengival. Tá? Isso é feito colocando, então, agora o material de moldagem, no caso aqui o poliéter, e levando ele em posição. Dessa forma, ele está levando o material no interior do sulco gengival. Isso permitirá essa reprodução, olha. Aqui é a cópia do sulco gengival. Então, essa é a garantia de que internamente o término cervical foi reproduzido. Existem várias formas de se produzir o casquete. Nós já vimos anteriormente um casquete que foi feito de um modelo de gesso. Esse modelo de gesso pode ser um modelo de estudo. Nós podemos também reproduzir a provisória, copiando ela com um alginato. Aqui nós podemos ver um pote de DAP, onde foi colocado o alginato e foi feita uma cópia da provisória. Essa cópia da provisória conseguiu-se uma cópia negativa aqui com o alginato e foi colocada uma camada de resina para reproduzir a nossa provisória. Podemos também utilizar copings de resina pré-fabricados, como nós podemos ver com essa marca chamada Casquete. Vamos agora mostrar a nossa silicona de condensação. Aqui as marcas comerciais que existem: Silon, Tosil, Chantopren, Oral Wash, Cotex, Cotoflex, Citricon. Existem várias marcas e que variam de região a região. Por isso daí a importância de se conhecer o tipo de material. Se é uma silicona de condensação, se é uma silicona de adição. As marcas podem ser modificadas, mas o objetivo de cada tipo de elastômero, ele deve ser preservado. Então, só utilizaremos elastômeros apropriados para cada técnica e cada finalidade de reprodução. As características da silicona de condensação são alta precisão de moldagem, pouca estabilidade dimensional, mas ele é atóxico. Então, nós devemos aproveitar essas características da moldagem para utilizar a técnica mais apropriada a elas. A silicona de condensação, ela pode ser utilizada pela técnica dupla de moldagem, onde colocamos ao mesmo tempo os dois tipos de materiais, o material pesado e o material leve. Silicona de adição, então, é o nosso outro elastômero a ser estudado. Silicona de adição é um dos materiais mais utilizados hoje em dia. Ele apresenta características muito importantes e que determinam essa popularidade, principalmente que ele tem uma estabilidade dimensional grande, o que permite que o gesso seja vazado para reproduzir um modelo até 7 a 10 dias após a confecção do molde. Ele apresenta uma característica de boa precisão nesse tempo, e ele então permite também que possamos fazer o vazamento de até 3 cópias de modelo, ou seja, a gente consiga obter até 3 modelos. Dessa forma, a gente consegue maior versatilidade de utilização desse material dentro das técnicas de reprodução da cavidade intraoral e principalmente reprodução dos dentes pilares. Também os sais de platina, eles reagem com o enxofre das luvas de látex e inibe a polimerização do material. Para isso, devemos fazer a manipulação da silicona de adição sem a luva. Caso contrário, pode ocorrer uma não polimerização desse silicona de adição manipulada.
Essa silicona de adição vem em diferentes viscosidades. Vem um material pesado e um material mais fluido. Ele apresenta um custo elevado, mas apresenta a vantagem de que o molde pode ser vazado até 7 dias. E, além disso, pode ser reproduzido mais do que uma vez. Isso permite a aplicação em várias técnicas de moldagem, sendo hoje um dos materiais mais utilizados para a produção de modelos de gesso, com alta precisão. Aqui podemos ver as diferenças de consistência dos materiais, ou seja, material pesado, material leve. A técnica mais utilizada com a silicona de adição é a técnica em que nós fazemos o afastamento gengival com fio retrator. Aqui podemos ver vários tipos de fio, aqui da mesma marca, e só que com diferentes espessuras. Isso pode permite a adaptação aos diferentes tipos de suco gengival que deveremos moldar. As técnicas utilizadas com a silicona de adição são também temos alguns tipos de técnicas. Tem a técnica da dupla mistura, em que você mistura silicona pesada e coloca ao mesmo tempo tanto a silicona pesada quanto a silicona fluida. A grande característica da silicona de adição é que, para a manipulação do material pesado, essa manipulação é feita manualmente. No entanto, o material fluido ele é feito através de pistolas, como isso daqui, que fazem a manipulação do material. Então a gente pode colocar o material pesado na moldeira e colocar o material leve tanto sobre o dente quanto no interior da moldeira e realizar o ato de moldagem. A grande característica dessa técnica é que o material pesado vai reproduzir toda a estrutura dos dentes e o material fluido ele vai somente preencher aquelas regiões em que o material pesado não conseguiu reproduzir adequadamente. Existe também, você pode utilizar também a técnica do reembasamento, onde nós fazemos primeiro uma moldagem com um material pesado, obtemos um molde com essas características, né? E aí devemos fazer um alívio no interior dessa moldagem inicial. Esse alívio vai permitir que seja colocado uma nova camada de um material mais fluido, que tem uma capacidade de escoamento maior e de reprodução melhor das regiões mais delicadas, principalmente a região do sulco gengival. Aqui a segunda moldagem, feita com material fluido, aplicado tanto no interior do molde como sobre os dentes. E aí a característica da moldagem realizada. Veja que essa moldagem é diferente, pois toda a estrutura dos intraorais, dos dentes, principalmente, aquelas regiões mais delicadas, né, e todas as outras estruturas são reproduzidas pelo material fluido. Então, o material pesado serve mais de sustentação para o material fluido. É um objetivo diferente do que foi obtido no outro tipo de moldagem. Aqui nós temos uma comparação. Esse aqui, o material fluido foi utilizado, então, para copiar as regiões mais delicadas. E aqui, o material fluido, como foi feito um alívio no interior do material pesado, esse material fluido ele conseguiu copiar todas as estruturas em todas as suas extensões. E o material pesado serviu então de sustentação ou de arcabouço
para a sustentação do material fluido. A silicona de adição é utilizada principalmente com a técnica do fio simples ou do fio duplo. Em alguns casos é utilizado com a técnica de casquete, né? A grande característica para utilizar a técnica do casquete é a consistência da silicona. Deveremos utilizar uma consistência um pouco maior para que essa consistência consiga penetrar no interior do suco gengival sem que ocorra rasgamento ou alguma coisa que danifique essa situação. A silicona de adição é extremamente versátil e pode ser utilizada em várias técnicas de moldagem. Pode ser utilizada na técnica do casquete, pode ser a técnica de afastamento gengival com um único fio, ou técnica de afastamento gengival com fio duplo. Na técnica mais utilizada, que é a do fio duplo, nós deveremos colocar um fio com um calibre menor, que ele deve penetrar, que devemos introduzir ele no interior do sulco gengival, ultrapassando o término cervical. E depois deveremos colocar um fio mais grosso, que vai ter a função de pressionar a gengiva e afastar a gengiva. Para fazermos a moldagem, então, removemos o fio mais grosso e aí podemos introduzir o material nessa região. O fio mais fino vai manter o afastamento da gengiva. Esse afastamento vai permitir que o material penetre no interior do sulco gengival e consiga reproduzir esse suco gengival. Tá? Ele também, esse outro fio, tem a função de impedir que o fluido crevicular drene e preencha esse suco gengival, impedindo a penetração do material. A maioria dos materiais são hidrofóbicos, e a presença do líquido impede a sua penetração nesse interior do sulco gengival. Então, o fio também terá essa função, ele vai impedir que o líquido preencha essa cavidade, permitindo que a cavidade seja preenchida pelo material de moldagem, no caso, a nossa silicona de adição. Aqui a técnica do fio simples. Na técnica do fio simples, a gente coloca somente um fio, e esse fio pode ser removido antes, ou ele pode ser mantido em posição, quando ele consegue ultrapassar o término cervical. E aí fazemos a nossa moldagem. Na técnica do fio duplo, como foi dito lá atrás, nós iremos colocar dois fios. Um vai ter a função de manter o afastamento gengival, e o outro mais grosso será o que vai permitir, ou que vai fazer o afastamento propriamente dito. Uma vez que a gente remove o fio grosso, o material de moldagem será colocado no interior do sulco gengival, e aí a gengiva vai ser mantida pela presença desse fio de afastamento, e o material então conseguirá copiar principalmente essa região aqui, que é a região do término cervical do dente preparado. Queremos mostrar a técnica com fio de afastamento, e aqui o material de afastamento utilizado também foi o Vislim, o cloridrato de tetrahidrosolina. Os fios são hidratados e colocados no interior do suco. Isso deve ser mantido de 8 a 10 minutos, para que a gente consiga fazer um afastamento mais preciso, através da ação do material utilizado, né, no caso do Vislim. E aqui estamos posicionando o fio no interior do suco.
Esse posicionamento está sendo feito com uma espátula que tenta levar ele para o interior do sulco gengival, ultrapassando o término cervical. Deve ser feito um processo bem meticuloso para que a gente consiga manter esse fio além do término cervical. Caso contrário, ele poderia interferir com a cópia do término cervical. Uma coisa importante nessa técnica é avaliar a profundidade do sulco gengival, ver se ela é adequada ao fio que estamos utilizando. Aqui colocando o fio mais grosso para melhorar o afastamento gengival. Esse segundo fio, ele deve ficar posicionado sobre a gengiva marginal, ele não deve penetrar totalmente no sulco gengival. Seu objetivo é afastar aquela região mais superficial do término da gengiva marginal. Então ele não precisa necessariamente ser introduzido dentro do sulco gengival. Podemos utilizar o próprio provisório para manter ele em posição e também para pressionar ele contra a gengiva marginal. Esse procedimento ajuda no afastamento da gengiva. Aqui posicionando outro fio, outro dente, sempre com o objetivo de ficar mais superficial que o primeiro fio, e aqui utilizamos a provisória para posicionar o fio e para pressionar a gengiva marginal. Essa pressão irá causar isquemia, o que favorece também o afastamento da gengiva. Mais um dente colocado, e aqui podemos ver a colocação do último fio. Novamente utilizamos a provisória para manter e posicionar corretamente o segundo fio. Agora vamos remover as provisórias e o fio para fazermos a moldagem. Podemos moldar, aí utilizando, depende da técnica que será utilizada, né? No caso aqui foi utilizada a técnica de reembasamento, é onde pega o material pesado, colocamos uma lâmina para conseguirmos um alívio nesse material pesado e levamos a modelo em posição. Esperamos a polimerização, aí agora vamos remover a moldeira e retirar tanto a lâmina que foi utilizada para conseguir o alívio, quanto os fios mais grossos que estão posicionados sobre a gengiva marginal.
Aqui removendo os fios. Aqui removendo na parte inferior, essa é uma moldagem dupla. E agora vamos levar o material fluido. Colocar o material fluido no interior da moldeira, que é uma moldagem por reembasamento. E agora vamos levar para posicionar na boca do paciente. Ainda tem um fio que não foi removido, está sendo removido agora, que é o... No caso aqui, estamos removendo o segundo fio também, devido à pequena profundidade do sulco gengival. Secando o material e levando ele em posição para fazermos a moldagem. Agora o material fluido vai reproduzir todas as estruturas e com a sustentação do material pesado. Após a completa polimerização, essa completa polimerização pode girar em torno de 3 a 5 minutos, dependendo do tipo de material que está sendo utilizado. E aí vamos constatar a boa qualidade da moldagem. Aqui podemos observar aqui a reprodução. O mais importante que a gente pode fazer durante toda a moldagem, né, é avaliar o molde se ele conseguiu reproduzir as estruturas adequadamente. Tá? Então, o que nós vamos observar aqui? Principalmente a quantidade de material que entrou no sulco gengival. Se ela entrou em toda a extensão do sulco gengival, a gente tem a garantia que internamente ela reproduziu o término cervical. E aqui nós podemos ver que teve uma quantidade ampla que moldou o fio de afastamento que estava no interior do sulco gengival. Então isso garante que o término cervical que está aqui internamente foi bem reproduzido. Essa é uma avaliação adequada da qualidade do nosso molde. Essa técnica de fio, ela é principalmente utilizada quando você vai moldar dentes em que tem preparos parciais. Moldagens de dentes com preparos parciais não podem ser feitas com casquete, devido à grande quantidade de áreas retentivas que ainda existem no dente. O preparo total, ele é inteiramente expulsível, não apresenta poucas áreas retentivas, então podem ser moldados com casquete. No entanto, o nosso caso aqui é de preparos parciais, o que não se encaixa, o que não é adequado pela técnica de casquete. Aí a única técnica que pode ser utilizada é a técnica de afastamento gengival com fio de afastamento. E aí a gente pode utilizar qualquer uma das técnicas de moldagem, em 2 etapas, ou pela técnica de reembasamento, ou como nesse caso aqui, uma etapa só, onde foi colocado tanto material pesado quanto material fluido. E aí a gente vê que uma moldagem bem feita reproduz um modelo bem adaptado, com todas as características necessárias, principalmente, olha, avaliando aqui o término cervical. E isso foi possível porque o material moldou o interior do sulco gengival, além do término cervical. Aqui, uma prótese adesiva com 2 preparos parciais, né, que foi feita a moldagem com afastamento gengival,
E essa moldagem com afastamento gengival por fio de afastamento reproduziu um modelo de gesso que permitiu que o técnico fizesse uma boa prótese bem adaptada aos términos cervicais dos dentes pilares.